tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima e a aula de hoje é sobre tipos climáticos do mundo. Você dá uma olhada nesse mapa e nessa diversidade de cores, de climas, e você consegue lembrar que realmente no mundo tem climas diferentes. Às vezes no mesmo país a gente vai ter climas bem diversos. E o que faz isso? O que faz com que a gente tenha tanta variedade de climas assim, esse conjunto de características? Vão ter vários fatores, os fatores climáticos. Não lembra quais são eles? Dá uma olhadinha que tem a aula aí de fatores climáticos. Então você vai ver que as massas de ar vão influenciar, a proximidade com o mar, até as correntes marinhas, vão influenciar a latitude, influencia relevo, muita coisa vai fazer com que haja essa grande diversidade de climas. Se a gente pudesse fazer uma grande divisão, a gente dividiria esse mundo em 3 grandes climas. Os polos, temperaturas muito baixas, essa região aqui com clima temperado e essa região assim mais tropical, intertropical no meio do mundo. Só que na real a gente vai ter uma série de subdivisões. Então a gente vai começar a caminhar pontuando algumas características desses tipos climáticos. Temperatura, a umidade, como é que é? Chove muito, chove pouco, para a gente ter uma noçãozona de como está o clima pelo mundo. Vamos lá? Aí a gente começa aqui, vou para o lado de cá, para a gente começar, vamos começar por cima, vamos começar pelos polos. Vamos começar aqui pelo rosinha, clima polar. Você vê o polar aqui, você vê o polar ali, Groenlândia, Antártida. Estamos falando de um clima polar. Estamos falando de uma temperatura muito baixa, uma temperatura que vai chegar a menos 20, menos 30, locais pouco populosos ou até sem populações, como o caso da Antártica, justamente por isso. Chove muito pouco. Porque se evapora pouco, vai chover muito pouco. Neve contínua nesses lugares, então eu estou falando então da região polar. Aí você vê que a gente vai descendo um pouquinho em relação aí à região tropical, a gente chega aqui nesse rosa mais forte, que é a região, o clima frio. O clima é frio, porém agora a gente consegue ter estações, pelo menos as 2 estações aí mais marcadas. A gente consegue ter um verão que a temperatura chega a uns 10 graus, já continua frio, porém já tem uma distinção em relação ao polar. E a gente desce um pouquinho mais e chega aqui nessa região, o amarelinho aqui mais forte, que a gente chama de continental úmido ou mais popularmente de temperado. É aquela região que eu vou ter climas, eu vou ter aquelas 4 estações bem marcadas. Vai rolar uma diferença entre se essa região, se nesse clima temperado, se é mais próximo do oceano, e aí vai ser um clima mais úmido, ou se é mais continental, que vão ter invernos mais rigorosos, mas a gente percebe as temperaturas mais amenas e as 4 estações bem marcadas aí. Então aqui o chamado temperado ou continental úmido. A gente tem essa porção aqui, você vê que essa porção grande, tenho aqui na região dos Estados Unidos também, que é o chamado semiárido. Repare que ele está próximo da região desértica. A gente tem um semiáridozinho aqui, o nosso, aqui no Nordeste, né? São regiões, então, com clima muito quente, com uma umidade baixa, um clima muito quente, ótimo, com a temperatura muito alta, né? Muito quente, temperatura alta, uma umidade baixa, estão sempre nos arredores, justamente aqui, desse outro tom de laranja, que é o clima desértico. São os desertos, amplitude térmica muito grande, vou de 50 a 0 graus, uma umidade muito baixa, chovendo muito pouco, então repare a proximidade entre aí o semiárido e o desértico. Tanto aqui, né, a gente vê aqui o semiárido aqui, o nosso isoladinho, nosso semiárido aqui no Brasil, tem outros motivos. Vai lá na aula de climas do Brasil que você vai entender o que está rolando aqui. E aí você vê também, então já vi aqui o que rolou, você vê aqui que tem o azulzinho, são os chamados frios de montanha. São locais com uma altitude maior, então aí eles costumam ter uma temperatura mais baixa ao longo de todo o ano, porém tem as estações marcadas também, o chamado frio de montanha. E aí você vê essa região, aqui no verdinho, você vê a bota aqui da Itália. Estamos falando de quê? Estamos falando de um clima mediterrâneo. 2 estações bem marcadas, uma temperatura aí média, geralmente mais quente em relação aí ao resto da Europa, o clima mediterrâneo. Temos ainda aqui mais uma pontinha, o chamado subtropical, aqui nessa porção, subtropical úmido. A gente fala que é uma transição entre o temperado e o tropical. Tem amplitude térmica muito grande, então pode ter tanto aquele frio muito extremo como temperaturas muito altas, um marco aqui dessa região do subtropical úmido.
Chegamos aqui no norte da África, temos ainda essa porção, né, desértica, e vamos caminhando aqui para o meio, para a região tropical. Repara, olha o tomzinho do verde. Estamos falando então da região equatorial. E aqui no equatorial, próxima à linha do Equador, como característica, a gente tem temperaturas muito altas e um índice de chuvas também muito alto. Muito calor, um volume de água muito grande, muita transpiração, formação de nuvem, muita chuva. É uma característica aqui. Então a gente tem tanto essa porção central da África, Amazônia aqui, Indonésia, com essa característica, um pontinho aqui de Madagascar também, com esse perfil de, marcadinho aqui, equatorial. E a gente desce um pouco mais, você vai vendo aqui, avançando aqui no Brasil, um pouquinho aqui da África, a gente tem o chamado clima tropical. O clima tropical vai rolar uma variação na questão da maritimidade e continentalidade, proximidade com o oceano ou distância. Então tem bastante diferença na região em que é próxima do mar e na região que é mais distante, aí no tropical. Então tem as duas estações bem marcadas, tá? No caso do tropical, você vê aqui no Brasil, um pouquinho aqui na África, sendo na região onde há maior influência da maritimidade, o índice de pluviosidade, ou seja, chuvas muito mais intensas. Daí essa variação entre a região mais longe do mar e a região mais próxima do mar. Desce um pouquinho aqui, a gente tem mais um pouco de subtropical úmido, aqui nessa porção final do Brasil. Você está vendo aqui, né, o comum a essa região. Tanto essa característica que lembra um pouco do tropical com as questões das chuvas, porém invernos mais rigorosos. A gente observa aqui nessa porção final. E a gente vai fechando aqui a América do Sul com essa região desértica, aqui nos nossos irmãos, deserto de Atacama está aqui, região desértica aqui na África também. E lá na extremidade, justamente devido à proximidade aos polos, a gente fecha então com o frio de montanha. Temperaturas baixas, baixo índice de chuvas, porém ainda não se compara com o extremo da região polar. Então você vê aí que a gente fez um panorama, uma geral, apontando aí os tipos de clima do mundo, só algumas pinceladas nas principais pontos: chuva, temperatura e estações do ano. Vale lembrar que cada uma dessas regiões, que cada clima vão ter a sua fauna e a sua flora associada. Uma grande diversidade em alguns, especialmente na região tropical, com uma menor diversidade se aproximando aí dos polos devido à baixa temperatura. Tranquilo? Passamos aí um caminho, uma viagem pelos climas do mundo e fechamos por aqui a nossa revisão. Você é bem-vindo por aqui e até a próxima. Tchauzinho!